Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz. Dessa vez não estou com o nosso querido amigo Lucas Xavier, que normalmente apresenta aqui comigo o Up to Date. Vocês já devem ter notado pelo visual aí, pela composição da tela, que eu estou sozinho hoje. Tivemos problemas de agendamento de horário, tínhamos combinado uma coisa, eu acabei esquecendo que tinha um outro compromisso que já estava agendado, que aí com isso eu estou gravando sozinho para não deixar de comentar algumas coisas que aconteceram ao longo da última semana que são importantes, como das outras vezes em que eu gravei o Up to Date sozinho, acaba sendo uma edição mais curta, como eu brinquei da outra vez, uma edição pocket do Up to Date, porque acaba sendo mais rápido, não tem o nosso querido Lucas Xavier, que sempre vem a brilhantar aqui o programa, engrandecer o programa com seus comentários e com seu conhecimento, então a coisa acaba andando de uma forma mais rápida, mais ágil. Na verdade, eu tenho hoje de 3 a 4 pontos aqui para comentar que eu considero importantes, são notícias que surgiram ao longo da última semana. Para começar, aquelas notas rápidas que a gente faz no início de cada programa, eu quero fazer uma indicação de podcast. Eu tinha até já uma indicação de podcast para trazer no Up to Date de hoje, mas normalmente eu trago podcasts aqui estrangeiros, porque eu tento buscar atualização com os podcasts estrangeiros, é uma maneira de trazer sempre conteúdo mais atual aqui para vocês no canal e também para eu treinar o meu inglês. Mas tem coisa muito boa sendo produzida em território nacional. Eu já recomendei aqui diversos podcasts nacionais, como podcast lá do Braincast, da galera do B9, já recomendei o Primeiro Contato, enfim, a gente traz também boas recomendações de podcasts produzidos aqui no Brasil, e eu quero recomendar para vocês o podcast Tecnocracia, que é um programa quinzenal apresentado pelo Guilherme Felitti, e tá ligado a um site muito bom também que eu recomendo a vocês, que é o Manual do Usuário. É um site que fala de tecnologia, o podcast fala de tecnologia, porém com uma pegada bem crítica, bem analítica e falando de como essas tecnologias impactam na nossa vida cotidiana, na sociedade. Eu comecei ouvindo um episódio sobre o mercado automotivo e o mercado de SUVs em particular. E é fantástico, eles trazem dados incríveis, fazem uma análise muito bacana desse mercado para você entender por que as montadoras passaram a focar tanto em SUVs e de certa maneira empurrar isso goela abaixo do mercado, quais são as motivações que estão por trás dessa tendência, por que veículos desse porte e quando esses veículos desse porte foram desenvolvidos. Então é bem bacana, vale a pena vocês conhecerem e assinarem o podcast Tecnocracia. Eu sempre trago dicas de podcast aqui, mais uma para vocês assinarem e consumirem esse conteúdo, que é de fato um conteúdo de primeira. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio para vocês conferirem o podcast Tecnocracia. Agora vamos para as nossas chamadas de hoje, porque tem algumas coisas interessantes. Tem uma aqui que eu já queria comentar desde a semana passada. Na verdade, tem duas coisas referentes a Nintendo. A primeira delas é que o Nintendo Switch está batendo todos os recordes. Engraçado que eu fiz um episódio acho que no início do ano passado, que eu analisava um episódio do review, onde eu analisava que o Nintendo Switch poderia se tornar o maior videogame de todos os tempos. Ele tá chegando lá, eu acho que ele não vai chegar a ser o maior videogame de todos os tempos, mas ele já é sem dúvida o maior console da Nintendo, de mesa, é claro, e ele tá muito próximo ali de chegar ao maior sucesso da Nintendo, que é um console portátil, o Nintendo DS. Então tem uma matéria aqui que saiu do Adrenaline,
mas eu tenho notícias aqui do Videogame Chronicles e do Olhar Digital, como de costume, minha gente. Todos os links das reportagens, do conteúdo que é usado para montar a nossa pauta aqui, ficam na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Vamos lá, Nintendo Switch chega a 143 milhões de unidades vendidas. Lançado em março de 2017, o Nintendo Switch se tornou oficialmente o console mais duradouro da companhia japonesa. Desde que ele foi lançado, já se passaram mais de 2.687 dias sem que a companhia japonesa tenha anunciado o lançamento de um sucessor ou iniciado a descontinuidade do hardware. Ela até já falou de um sucessor, mas está sempre jogando esse lançamento para frente. Agora as perspectivas já são para 2025, então realmente não tem nada oficialmente lançado no mercado para suceder o Nintendo Switch, só tem a expectativa de um futuro lançamento que deve acontecer em breve. Anteriormente, esse posto era ocupado pelo Nintendinho, o NES/Famicom, que chegou a 2.686 dias antes que o Super Nintendo fosse anunciado. A expectativa é que o recorde atual ultrapasse a marca de 2.900 dias, já que só se espera um Nintendo Switch 2, entre aspas, para março de 2025, para o ano que vem, como eu havia dito. Tradicionalmente, a empresa japonesa costuma trabalhar um ciclo de renovação que dura uma média de 6 anos, algo que ela tem seguido desde a época do Super Nintendo. No entanto, o sucesso inesperado do aparelho híbrido e algumas questões de planejamento fizeram com que a empresa decidisse aumentar seu tempo nas lojas. Matéria e texto da galera do Adrenaline. Não é só questão de planejamento, é porque de fato o videogame está sendo um sucesso. No início do ano passado, como eu disse, gravei um episódio, agora eu não lembro se do review ou do Coin2Biz, procurem aí no feed que vocês vão encontrar, onde eu falava que o Nintendo Switch poderia ser o maior sucesso de todos os tempos, porque ele vinha vendendo muito bem. Apesar dele, a gente não pode comparar ele com o PlayStation 5 e com o Xbox da linha Series S e X, porque eles têm uma diferença de lançamento. O Nintendo Switch foi lançado em 2017, esses consoles que eu falei ali 2020 ou 2021, acho que final de 2020 foi o primeiro ano da pandemia. Ainda assim, ele continua vendendo num ritmo bastante acelerado. Ele ter chegado a 143 milhões de unidades não é uma surpresa, porque ele manteve esse ritmo de vendas ao longo dos últimos 2-3 anos. Então, assim, só para vocês terem ideia, o console mais vendido de todos os tempos é o PlayStation 2, com 155 milhões de unidades vendidas. Em segundo lugar, vem o Nintendo DS, com 154 milhões de unidades vendidas. O Nintendo Switch desbancou todos os outros, está aí numa honrosa terceira posição, com 125 milhões de unidades vendidas. Eu não acredito que ele vá, daqui até início de 2025, superar o DS ou o PlayStation 2, que a gente está falando de uma diferença de pelo menos umas 25 milhões de unidades, mas ele chegou bem próximo. E se a Nintendo optasse por fazer uma atualização de hardware e não simplesmente lançar um console novo, que a gente já discutiu isso aqui em inúmeros programas, eu não acho que essa vai ser a postura, ele poderia ter uma vida útil aí de repente mais 2-3 anos como o principal console da companhia, e aí sim ele bater essa marca. De qualquer maneira, o fato dela chegar com um sucessor no ano que vem não quer dizer que o Nintendo Switch vai parar de vender, porque quase sempre você tem esse cenário, as companhias lançam um novo hardware, mas o hardware anterior continua vendendo por um bom tempo, até porque muita gente que quer comprar o novo, mas de repente não tem a grana disponível, vai correndo e compra o não tão novo, o semi-novo, novo, mas não o último lançamento da marca. E aí, essas vendas ainda continuam. Então você tem hoje o PlayStation 5 sendo vendido, mas a galera continua comprando o PlayStation 4. Não no mesmo ritmo. Então é improvável que o Nintendo Switch, enquanto console, chegue à marca de 150 milhões de unidades vendidas. Portanto, aquela minha previsão que eu achava, de repente ele vai se tornar o maior console de todos os tempos, não deve acontecer, porque logo vem um sucessor por aí. Porém, ele ainda pode crescer mais desses números. Então, se ele tiver aí mais uns 2 a 3 anos de vendas
ele pode chegar de repente a 130 milhões de unidades e encostar um pouquinho mais ali na segunda colocação. É claro que para ele continuar vendendo e de repente chegar a destronar o segundo ou o primeiro lugar, só se a Nintendo fosse por esse caminho, por essa estratégia de lançar apenas uma atualização em hardware e não um novo sistema. Mas não é assim que essa indústria costuma funcionar e nada indica que será isso que ela vai fazer. Portanto, tá aí o Nintendo Switch. Ainda assim, ele bate o recorde de tempo de vida, como a gente viu aqui pela matéria do Adrenaline e por outras reportagens que saíram na mídia, mas ele de fato é um sucesso, né? Estando em terceira ou em segunda colocação, mas é um videogame que deu muito certo e eu espero, já gravei também um episódio sobre isso, eu espero que a Nintendo mantenha essa fórmula, que não tente inovar e fazer alguma coisa muito maluca para fazer um sistema começar do zero e ter que ganhar atração, que foi justamente onde ela errou quando lançou o Wii U. E vamos ver se ela dessa vez toma jeito e não cai nessa tentação para fazer besteira, tentando buscar inovação a todo custo. Tem um episódio do review que eu falei sobre isso também. Outro ponto aqui da Nintendo é uma fala que o CEO da companhia teve durante uma conferência com acionistas, onde ele falou um pouquinho do papel da IA generativa dentro das atividades da própria Nintendo. E aí tem aqui, ó, Nintendo afirma que IA generativa pode ser usada de formas criativas, mas destaca problemas com propriedade intelectual, matéria que saiu na IGN. Em uma sessão de perguntas e respostas com acionistas, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, foi questionado sobre as iniciativas da empresa envolvendo IA. E a resposta foi: a IA generativa pode ser usada de maneiras criativas, mas Furukawa disse também que seu uso levanta questões com direitos de propriedade intelectual. Isso é um divisor de água, essa notícia até é um pouco mais antiga, eu já queria ter comentado ela há alguns programas atrás, porque enquanto todas as outras empresas, em especial as norte-americanas, estão correndo aí, atropelando Deus e o mundo para usar a IA generativa de qualquer maneira para redução de custos, a Nintendo está tendo uma postura muito mais comedida. E a Nintendo sempre teve esse cuidado, principalmente em relação ao desenvolvimento dos seus jogos, de tratar os desenvolvedores, inclusive por uma perspectiva mais artística e não meramente operacional e de linha de programação, linha de código. Então, não me surpreende até que a Nintendo tenha essa postura mais comedida e uma postura mais peraí, vamos esperar e vamos analisar isso aqui para ver de fato o que acontece. Segue aqui a nota. A inteligência artificial e seu uso em jogos é um dos tópicos mais polêmicos na indústria de videogames, com alguns estúdios gerando NPCs gerados por IA ou a criação de níveis orientados pela inteligência artificial. Muitas empresas e profissionais da área manifestam preocupação com seu potencial impacto no mercado de trabalho, particularmente na arte, na garantia de qualidade e no desempenho dos produtos que vão ser lançados a partir de agora. Até o momento, a IA generativa atraiu críticas de jogadores e criadores devido a uma mistura de questões éticas, direitos autorais e lutas da IA para produzir conteúdo que o público realmente goste. Inclusive, está estourando lá nos Estados Unidos uma greve de parte de funcionários da indústria de games, principalmente aqueles que trabalham com a captura de movimentos, captura de cenas. Então tá rolando, já teve ano passado a greve de roteiristas, a greve de atores, iniciou-se na última semana também uma greve em profissionais que atuam no desenvolvimento de jogos por conta dessas questões referentes à inteligência artificial. Eu não vou entrar muito nesse tópico aqui, de repente a gente fala no programa da semana que vem, mas vou deixar o link aí também na descrição. Vamos ver na íntegra aqui a declaração do presidente da Nintendo, o senhor Furukawa. Na indústria de jogos, abre aspas, né? Na indústria de jogos, tecnologias semelhantes à IA têm sido usadas há muito tempo, por exemplo, para controlar os movimentos de personagens oponentes. Por isso, acredito que o desenvolvimento de jogos e a tecnologia de inteligência artificial sempre tiveram uma relação estreita. A IA generativa, que está
a se tornar um grande tema recente, pode ser utilizada de formas criativas, mas reconhecemos que também pode levantar questões relacionadas com os direitos de propriedade intelectual. Temos décadas de conhecimento na criação das melhores experiências de jogo para nossos jogadores. Embora estejamos abertos à utilização de desenvolvimento tecnológico, trabalharemos para continuar a fornecer valor que é exclusivo da Nintendo e que não pode ser criado apenas pela tecnologia. Isso é um posicionamento muito bacana, porque a Nintendo hoje ela está completamente blindada em relação à concorrência, por exemplo, da Sony, do Xbox e de outras empresas que não vendem necessariamente hardware, mas são estúdios de desenvolvimento de jogos, justamente porque ela criou um selo de qualidade, um selo, uma garantia muito forte de entrega, que é o seu próprio nome, atrelado à sua marca, Nintendo. E isso ela faz, como o próprio presidente da companhia que coloca, porque ela tem décadas de experiência focadas em criação de valor para os jogadores. Enquanto muitas empresas tentam criar mecânicas para tentar surfar nos hypes aí, nas ondas, ou então criar mecânicas de cobrança para extrair o máximo daquele mercado o mais rápido possível, na esfera de desenvolvimento de jogos, a Nintendo de fato tem sido muito consistente. Ela pode ter errado na parte de hardware, ela pode ter errado na maneira, na estratégia para lançar novos consoles em alguns momentos, ela pode ter errado até nas tecnologias que ela apoiou em alguns momentos, enquanto o mercado estava indo numa direção e ela bateu o pé e teimou em usar algumas tecnologias. Mas ninguém pode negar que na parte de desenvolvimento de jogos, a Nintendo nunca deixou a desejar. Então, em todos os seus consoles, mesmo aqueles que não fizeram tanto sucesso, como o próprio Nintendo Wii U, a experiência de jogo, os jogos da Nintendo são coisas primorosas. E eu sei que eu tenho inclusive um Nintendo Wii U aqui, ele agora está encostado ali que ele está com problema de hardware, mas tem jogos realmente muito bacanas. Então a Nintendo sabe como fazer jogos e ela trabalha muito bem isso, e eu acho que essa fala do Furukawa reforça esse aspecto e mostra que a companhia de fato tem uma preocupação legítima com a entrega de valor em seus jogos, com a experiência que ela vai gerar para os seus clientes, para os seus jogadores. As tecnologias estão aí para serem usadas, mas ela não vai atropelar tudo em nome de adotar rapidamente uma tecnologia só porque aquilo ali está em ebulição no noticiário, na sociedade, no mercado de maneira geral. Isso é bem interessante. Agora tem uma coisa importante que a gente já vem acompanhando há mais de ano, que é o mercado de buscas. E aí tem isso aqui, ó. OpenAI anuncia o seu SearchGPT, a sua plataforma própria de buscas movida à inteligência artificial. O anúncio foi feito ao longo dessa semana e a plataforma, por enquanto, está disponível apenas para testes. Vamos para a nota aqui, essa nota é do site The Verge. A OpenAI está anunciando a sua entrada no mercado de buscas com o SearchGPT, um mecanismo de buscas baseado em IA com acesso em tempo real a informações na internet. O mecanismo de pesquisa começa com uma grande caixa de texto que pergunta ao usuário o que você está procurando. Mas, em vez de retornar uma lista simples de links, o SearchGPT vai tentar organizá-los e entendê-los. O SearchGPT é ainda um protótipo. O serviço é alimentado pela família do modelo GPT-4 e estará acessível para apenas 10 mil usuários nessa fase de teste, disse Kyla Wood, porta-voz da OpenAI ao site The Verge. Wood diz ainda que a OpenAI está trabalhando com parceiros terceirizados e usando feeds de conteúdo direto para construir os seus resultados da pesquisa. O objetivo, eventualmente, é integrar outros recursos à pesquisa diretamente do ChatGPT. Com o novo recurso, a nova plataforma, a OpenAI competirá diretamente com o Google, que durante anos dominou o mercado de busca online, mas tem lutado para acompanhar a corrida armamentista da inteligência artificial que a própria OpenAI iniciou quando lançou o seu ChatGPT
em novembro de 2022. O Search GPT também pode representar uma ameaça ao Bing da Microsoft, o também mecanismo de busca que no ano passado incorporou a própria tecnologia da OpenAI em um esforço para competir melhor com o Google. É interessante a gente notar esse movimento porque não é de hoje. Desde que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, eu lembro que eu gravei um episódio do Review falando sobre o alerta vermelho no Google. Por que o Google estava em alerta vermelho? Porque o ChatGPT teve um crescimento muito rápido na sua base de usuários e com isso as pessoas começaram a usar o ChatGPT também como um substituto para as buscas tradicionais. Logo, ao invés de perguntar alguma coisa para o Google, muitos usuários começaram a fazer perguntas para o ChatGPT. É claro que dentro da plataforma de inteligência artificial generativa você tinha ainda uma série de questões, por exemplo, sobre a credibilidade, a confiabilidade das respostas, mas isso foi sendo trabalhado ao longo dos últimos 2 anos. No ano passado, como diz aí o texto, a Microsoft incorporou a tecnologia da OpenAI ao Bing, numa tentativa também de dar uma chacoalhada nesse mercado de buscas. Então vejam que o Google está em alerta desde novembro de 2022, com o lançamento da versão 3.5 do ChatGPT. No início de 2023, não vou lembrar agora se em janeiro ou em fevereiro daquele ano, a Microsoft anunciou o Bing com recursos de inteligência artificial, só que ainda assim o cenário se manteve relativamente estável até agora. O Bing nunca decolou, então a participação do Bing no mercado de buscas, tem um episódio do Review também aqui no canal, onde eu falo sobre o mercado de buscas e sobre esse market share. Praticamente não mudou nada, então na verdade a participação do Bing praticamente não mudou. Com ou sem sistema de inteligência artificial não fez muita diferença. O ChatGPT continuou sim sendo muito utilizado por muitos usuários ao redor do mundo, mas isso não chegou a impactar. Naquele momento, não tinha chegado a impactar o modelo de buscas do Google, o sistema de buscas e o quanto de usuários, o quanto de volume de buscas eram feitas ali diariamente. A gente tem também a Perplexity AI, que é uma startup que desenvolveu um sistema próprio de buscas baseado em inteligência artificial. E o próprio Google fez os seus lançamentos, primeiro o Bard, depois o Gemini, recentemente eles trouxeram o Google Overview, tentando melhorar a sua própria plataforma de buscas e implementar ali mecânicas de inteligência artificial para já se blindar contra todas essas ameaças que surgiram aí ao longo de 18 meses, mais ou menos, ou menos até que isso, né? Acho que em 12 meses você tem o surgimento ali de algumas ameaças de peso para esse mercado de buscas. E por que esse mercado de buscas importa tanto para o Google? Primeiro que o Google é o principal motor de buscas no mundo hoje. E isso gera um faturamento bilionário para o Google todos os anos. Para vocês terem uma ideia, o faturamento Google 2023, o faturamento geral do Google foi de 305,6 bilhões de dólares. Isso em 2023. E a maior parte desse faturamento vem do Google Ads. O Google Ads é o quê? É o sistema de anúncios do Google. Esse sistema de anúncios que tem como base o quê? O seu sistema de buscas, ou seja, quando você vai lá e digita alguma coisa no Google, ele vai te entregando anúncios ali, além do resultado das buscas, ele vai te entregando uma série de anúncios de acordo com o contexto, de acordo com o que você está pesquisando, de acordo com a sua região. E isso é uma máquina, vem sendo uma máquina de fazer dinheiro para o Google. Na verdade, o que a gente até comentou aqui em outros vídeos é que o modelo de buscas hoje do Google e acoplado ao negócio do Google Ads é o que dá sustentação a muitos dos negócios que a gente tem hoje na internet. Todo esse ecossistema depende desse dinheiro que começa a girar ali quando os anunciantes pagam para seus anúncios aparecerem nas pesquisas do Google ou na rede do Google, porque você tem uma rede de display também gigantesca. Ou seja, mudar esse modelo, e algo que a gente já comentou aqui, passa por algumas questões. Não só o domínio do Google em si, mas quando o próprio Google muda o modelo, tem uma questão sobre viabilidade desse ecossistema de conteúdo,
e a gente já tratou sobre isso, quer dizer, se eu não tenho mais anúncios sendo exibidos, ou então, se as pessoas não clicam mais no link, no meu link, quando vem lá na pesquisa, porque de repente essa pesquisa movida à inteligência artificial, ela já dá uma resposta mais completa, esse site que tem anúncios também nele e depende dessa visita para continuar vendendo os anúncios, já começa a perder receita. Por outro lado, se dentro desse modelo de entrega de respostas completas, é preciso inserir também os anúncios. Do contrário, essa galinha de ovos de ouro aí do Google, ela começa a falhar, ela começa a não botar mais tantos ovos de ouro como ela coloca atualmente. Então a gente tem, a partir de como ficar essa... Então, a partir dessas definições de como vão ser esses motores de busca do futuro, a gente potencialmente vai ter mudanças em todo o ecossistema digital. E aí agora a OpenAI entra nessa briga, já era um anúncio esperado, porque já não é de hoje que a própria OpenAI fala sobre essa possibilidade de entrar no mercado de busca. Ela já tinha anunciado já há alguns meses que estava desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, e agora está aí oficialmente anunciado. Resta saber se ela vai ter força, de fato, para superar, por assim dizer, o hábito que as pessoas já têm de ir ao Google fazer suas pesquisas. E se a própria pesquisa do Google já está sendo incrementada com inteligência artificial, será que os usuários vão mudar vão fazer essa mudança de plataforma? É algo que a gente vai ter que esperar para ver. Por exemplo, quando o Bing foi anunciado incorporando recursos de inteligência artificial, havia toda uma expectativa que o buscador da Microsoft desse uma alavancada em termos de número de usuários, de volume de pesquisas, e não foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, o cenário não mudou nada. O SearchGPT, ele vai certamente trazer ali toda a base de usuários, que são já milhões e milhões, centenas de milhões de usuários do ChatGPT, para esse serviço de busca. Agora, será que isso chega a mudar de fato a configuração? Em alguns mercados o Google tem mais do que 90% de participação em sistemas de busca. Então é uma liderança muito homogênea e a gente vai ter que acompanhar para ver de fato o que acontece. De qualquer maneira, é um mercado aí que já movimenta algumas boas centenas de bilhões de dólares ao ano, e é claro que está todo mundo de olho em uma fatia desse bolo. Pra gente terminar, último comentário do dia desse UpToDate versão Pocket, é que saiu um artigo na Wired levantando uma questão bem interessante. Hoje a gente tem carros cada vez mais inteligentes, com sistemas embarcados, com uma série de sensores, com uma série de serviços que funcionam agregados ali a eles. Portanto, quando você compra um carro hoje, você não está mais só comprando um produto mecânico ali que vai funcionar dentro de determinados parâmetros e qualquer coisa você vai lá, conserta, faz uma manutenção, troca uma peça. Não, você tem muito serviço embarcado, serviços de tecnologia que funcionam na nuvem e que aí não dependem de uma manutenção que você faça no veículo em si, mas dependem que servidores e toda uma infraestrutura tecnológica esteja funcionando e disponível em algum lugar do mundo para que aquilo continue disponível no seu carro. E essa matéria, esse artigo da Wired, na verdade, ele questiona isso, quanto as montadoras estão preparadas para atualizar os sistemas dos veículos inteligentes que estão sendo vendidos hoje e por quanto tempo esses sistemas vão continuar funcionando para o camarada que está comprando um carro super tecnológico e super conectado, ou daqui a quanto tempo esse sistema para de ser atualizado. E aí, se ele para de ser atualizado, da mesma forma que um smartphone, alguns aplicativos começam a não funcionar tão bem, algumas tecnologias que estavam disponíveis passam a não estar mais disponíveis, quer dizer, você começa a ter uma série de limitações. Eu já falei sobre isso aqui em outros programas, inclusive do UpToDate, que a gente vem falando bastante da indústria automotiva, mas o fato do produto carro hoje ser muito mais um produto da área tecnológica do que um carro único e exclusivamente
começa a levantar algumas questões, entre elas a de atualização de tecnologias e atualização de software. De repente, se a empresa decide encerrar um serviço remoto, aquilo para de estar disponível para você que tem aquele carro que comprou e aquele serviço funcionou durante algum tempo e aí não tem nada que você possa fazer, porque na verdade é uma necessidade de atualização de software ou uma necessidade de você ter servidores e uma infraestrutura tecnológica que garanta que aquilo ali vai ter uma continuidade no seu funcionamento. A Wired cita aqui alguns exemplos de consumidores norte-americanos que compraram carros. Por exemplo, um camarada que comprou um Volkswagen Passat em 2017 e aí alguns serviços deixaram de funcionar. Fala da dificuldade das montadoras de se adaptar a esse novo cenário. As montadoras de fato não estavam acostumadas com isso e que tem uma questão, além de atualização de software e manutenção de servidores, tem uma questão também de atualização tecnológica. Por exemplo, quando começou a mudar os sistemas do 3G para o 4G, muitos desses carros que estavam embarcados e preparados para sistemas 3G, eles começaram a ter problemas de atualização e problemas de funcionamento. E aí você vai pensar assim, bom, mas isso acontece também com o celular. É só que o celular, apesar de ser um item de alto valor agregado, não é tão alto assim quanto um automóvel. Quando você fala da compra de um celular e você fala da compra de um carro, seja na realidade nossa aqui, seja na realidade norte-americana, e lá os carros são bem mais acessíveis, mas você está olhando ainda para uma diferença substancial de valores. Portanto, é interessante que as montadoras comecem a discutir sobre isso e nós, enquanto consumidores, também fiquemos atentos, né, a esse ciclo de vida desse produto que, enquanto carro, ele tem condição de andar por um longo período de tempo, mas os sistemas que estão embarcados nele, muitos dos recursos que funcionam nele, que dependem desses sistemas, podem ter uma vida mais curta. E aí, de acordo com o artigo aqui da Wired, muitos desses fabricantes estão se estruturando para garantir que existam atualizações e que os sistemas estejam disponíveis e funcionando por pelo menos 5 a 7 anos. É o caso da Rivian aqui, mas tem uma fala também de um porta-voz da Volkswagen que colocam, olha, os sistemas vão ser, a gente dá garantia de atualização por até 7 anos. E aí você começa a ter um problema. Quando você muda essa estruturação de produtos e eles passam a depender de serviços na nuvem, a coisa começa a mudar de figura e a gente vai ter problemas não só na esfera automotiva, mas em muitos outros setores onde hoje a gente depende de atualizações. Smart TVs, por exemplo, por quanto tempo uma linha que eu compro hoje ela vai ser atualizada? E aí, se surgirem novos aplicativos, novos serviços de streaming ou novas necessidades ali, de repente aquele modelo não vai mais ser atualizado e eu vou depender de comprar um modelo novo. Sem falar assim, que aí eu estou falando de outros componentes que normalmente um carro ou uma TV não teriam. Processadores, placas e outros componentes eletrônicos que também geram aí uma dificuldade de atualização e que podem fazer com que aquele produto, de repente, encerre o seu ciclo de vida muito antes do que o consumidor gostaria. Então, esse é um ponto que a gente vai precisar discutir bastante daqui por diante. E olha que interessante, mesmo nos Estados Unidos, a idade média de vida de um automóvel é de 12,6 anos. Ou seja, na média, os carros lá circulam por pouco mais de 12 anos. Isso é um ponto interessante, porque se a gente trouxer para a realidade brasileira, e aí eu peguei uma matéria aqui do Infomoney, que traz essa idade média, também traz essa estatística, aqui a idade média de uso é de pouco mais de 11 anos. É claro que essa matéria aqui é de 2022 ou 2023 e essa matéria da Wired traz um número mais recente, onde eles falam aqui que a média de vida dos veículos lá nos Estados Unidos vem aumentando.
Mas, de novo, né, isso é uma média. Na prática, se você andar aqui em qualquer rua brasileira, você vai ver que tem carros aí com algumas boas décadas de vida. 15 anos, 20 anos, às vezes carro com 30 anos. Eu vejo carros circulando aí dos anos 2000, da década de 90. Então, nesse sentido, a gente vai começar a ter problemas, porque carros que dependam mais e mais desses sistemas, eles vão perder algumas das funcionalidades talvez mais rapidamente. Ou as montadoras vão ter que criar uma arquitetura ali para garantir que alguns sistemas tenham uma durabilidade maior, que aquilo ali fique funcionando por pelo menos 15 anos. É claro que você vai pensar assim, bom, Bruno, mas a montadora não tem a obrigação de manter um serviço. Ela está lançando um carro hoje, um modelo hoje, em 2024, ela não tem a obrigação de manter esse modelo funcionando, ou todos os recursos funcionando, por 30 anos. De fato, ela não tem. Só que a gente está falando de um bem durável, de altíssimo valor agregado, e que em muitos mercados, principalmente nos mercados subdesenvolvidos, você faz um uso daquilo ali que dura um bom tempo. Portanto, aquela pessoa que está comprando um carro super tecnológico hoje, ela possivelmente daqui a alguns anos, bem menos que uma década, ela está trocando por um modelo mais novo. Mas ela vai passar esse carro para alguém que vai entrar no mercado de usados. Um mercado, inclusive, que está super em evidência aqui no Brasil, porque o preço dos carros, desde lá de 2015, dispararam de uma forma quase que criminosa. E aí você vai olhar assim, bom, no mercado de usados, Bruno, esse carro vai rodar ainda por um bom tempo. Mas a partir do momento que as pessoas atentarem para isso, também vai sofrer uma desvalorização maior, não? Porque se muitos desses recursos dependerem de serviços e de uma infraestrutura de rede ou na nuvem para funcionar, aí eu tenho um problema. E de que me adianta eu ter comprar um modelo super tecnológico que esteja tudo aparentemente funcionando, mas que muitos dos seus sistemas ali de condução inteligente ou de assistente à direção já não vão funcionar perfeitamente porque a empresa deixou de dar o suporte. Como eu disse, esse é um problema que a gente vê também em outros mercados, mas não com o mesmo nível de impacto. Se o mercado norte-americano está se preocupando com isso e lá, apesar da média que eles apontaram aqui no artigo da Wired ser uma média parecida com o que eu encontrei numa reportagem do Infomoney, mas a gente sabe que aqui a situação certamente é mais crítica, mas se lá eles estão preocupados com isso, que dirá aqui? Quer dizer, o camarada que comprou o Passat aqui do exemplo do artigo, comprou o modelo 2017 e já em 2023 muitos dos recursos pararam de funcionar, a gente está falando de um prazo bem menor do que 10 anos. E aparentemente ninguém estava ligando muito para isso, mas agora com mais e mais carros inteligentes circulando, mais e mais pessoas vão ser impactadas cada vez que tiver uma descontinuidade ou uma mudança de matriz tecnológica, por exemplo. Não vai usar mais esse recurso, que vai usar o outro. E quem usava esse recurso, sinto muito, você tem que comprar o modelo novo. E aí sim, é um aprendizado para as montadoras, que agora vão ter que se comportar mais como uma indústria tecnológica, como empresas que vendem tecnologia, mas é também algo para os consumidores ficarem de olho, porque, como eu disse, não é a primeira vez que a gente traz o mercado automotivo aqui para o Up to Date. Numa das últimas vezes a gente falou sobre privacidade, como uma série de sensores estava coletando dados dos motoristas e como as montadoras repassavam esses dados, inclusive para companhias de seguro, para alterar ali o valor das apólices. Então tem uma série de questões que os carros, os smart cars, por assim dizer, eles trazem uma série de benefícios, mas tem muitos pontos que a gente ainda vai ter que se acostumar a lidar com eles e pensar, né? De fato, na hora de comprar um carro, por quanto tempo você vai ter suporte por aqueles serviços que, no momento da compra, todos eles, se você está comprando um 0 km, né, todos eles estão ali bonitinho, funcionando. O fato deles não serem mais atualizados
o quanto aquilo ali pode impactar numa potencial desvalorização desses veículos quando eles passarem para uma segunda mão, para eles adentrarem o mercado de usados. Todos esses são pontos que a gente vai ter que discutir a partir de agora. Meus amigos, esse foi um episódio mais curto do nosso Up to Date. Como eu disse, quando eu não tenho o Lucas aqui, a coisa gira mais rápido, porque aí ele não tem ninguém para comentar, para trazer outras considerações. E eu trouxe também uma quantidade menor de notas aqui para comentar, mas só para vocês não ficarem sem os principais tópicos da semana. É isso, meus amigos. Final de semana que vem estamos de volta. Um abraço, valeu, tchau, tchau.